Bom dia, vocês cristãos, que Deus abençoe vocês, irmão. Hoje eu vou parar na parábola das 10 virgens que Jesus falou, que muitos pastores não conseguem entender isso aqui. E o Deus vai falar com vocês profundamente no seu coração. Mateus 25. Deus vai mudar a sua vida hoje, cara. Espiritual. Vai mudar. Senhor, nos dê sabedoria, nos dê conhecimento, nos dê entendimento da Bíblia. Fala no meu coração, na minha mente, no meu subconsciente, para falar no coração de bispo, de pastor, de obreiro, de evangelista, presbítero, diácono, membro jovem, que as palavras saiam com unção, com poder de curar, de libertar e abençoar. Pega a visão aí. Parábola das 10 virgens. O pastor, onde a mulher estava lendo na igreja do Nazareno, isso aqui, ó. Então o reino do céu é semelhante 10 virgens, que tomando as suas lâmpadas, saiu ao encontro do esposo. O esposo é o Espírito Santo. 5 delas eram prudentes, sábia. E 5 delas eram louca. Louca, que não obedece à Bíblia. Louco é que não obedece à Bíblia. Entrega a sua vida para Jesus. Se batize nas águas, creia na Bíblia e obedeça a Bíblia. Para você ser salvo. O influenciador de Mangaratiba, Sérgio Ricardo do Santo Rego. O BJ. Meu apelido é BJ. O baiano, neto de Inácio Lula do Rego do Pernambuco. 5 delas eram prudentes, 5 loucas. As loucas tomaram a sua lâmpada, levaram o azeite. O azeite é o Espírito de Deus. Não tinha o azeite, o Espírito Santo. Não tinha o Espírito Santo. Mas as prudentes levaram o azeite, a sábia, nas suas vasilhas, que é no seu corpo. Hoje a vasilha é o corpo. Nas suas lâmpadas. E tardando o esposo a torquenejarem, todos adormeceram, dormiram. Hoje tem muitas pessoas dormindo no pecado, dormindo na injustiça, dormindo na avareza, na ganância, no ódio. Vivendo na prática do pecado, dentro da justiça, pastores, bispo, obreiro, diácono, presbítero. Vivendo na heresia, vivendo na apostasia. O esposo já chegou e abriu os olhos de todos para ver os pensamentos das pessoas. Tudo que sai do coração vem para a mente. Tudo que sai do coração vem para a mente. Tudo que sai do coração vem para a mente. O esposo abriu os olhos. Primeiro para ver o esposo. Para ouvir o esposo. A gente só pode ouvir 2 vozes, não é, pastor? Não é, bispo? A voz do grandão da Galileia. Do homem de branco. E a voz do diabo. De 2 espíritos. Morte e vida. A gente só pode ouvir 2 vozes. A voz da morte e da vida. Pegou a visão aí? Pegou a visão? A gente só pode ouvir 2 vozes. Por que hoje vocês ouvem a minha voz, hein, pastor? Hein, bispo? E eu sou uma bênção, eu sou santo. Porque hoje vocês ouvem a minha voz, a voz da bênção. Por que você ouve a minha voz pelo meu ouvido? Por que você lê a Bíblia com os meus olhos? Fechei os olhos. Ninguém lê a Bíblia. Abriu os olhos. Parábolas das 10 virgens. Mateus 25. Por que vocês são igual a mim, rapaz? Porque as minhas vestes, a minha roupa representa eu. Porque os meus olhos são os olhos de toda a nação. Porque o meu ouvido é o ouvido de toda a nação. Mas as prudentes levaram o azeite. Nas suas lâmpadas tinha o Espírito Santo. Com as suas lâmpadas. Torcanejando o esposo. Todos adormeceram. Hoje tem muitos pastores dormindo no sono da morte, vivendo na mentira, na heresia, na apostasia, no engano, e enganando o povo.
Mas a Deus ninguém engana, irmão. Ele abriu seus olhos para mostrar tudo. Através dos olhos dele, a Bíblia é a verdade. Pegou a visão aí? Mas à meia-noite, é a hora que a gente chegamos na terra. É a hora que a gente chegamos, meia-noite na terra, no corpo do céu. Mas à meia-noite eu ouvi um clamor dizendo: vem aí o esposo. Vem aí o esposo. Vem aí o esposo. E saíram ao encontro. E tomando aquelas virgens levaram e não prepararam as suas lâmpadas. Não tinha o Espírito de Deus. E as loucas disseram às prudentes. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. E as loucas disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, que é o Espírito Santo. Ninguém pode dar o Espírito Santo para outra pessoa, não é, pastor? Não é? A não ser Deus. Me explica, Espírito Santo. Se Deus sair do céu, ele vai sair, Apocalipse 4, versículo 8. Apocalipse 4, a fé não é de todos, nem todos vão receber o Espírito Santo. 2 Tessalonicenses, versículo 3, versículo 2. Para que seja ali dos homens dissolutos, perversos, os homens são perversos. E mal. Porque a fé não é de todos, nem todos vão receber o Espírito Santo. Porque não tem fé para receber o Espírito Santo. Não vão ser salvos, porra. Nem Deus mostrando na Bíblia, os pastores acreditam. Porque a fé não é de todos, nem todos obedecem. O que é fé, Espírito Santo? Obediência à palavra de Deus. O que é fé, Espírito Santo? Ninguém crer na Bíblia. Por isso não obedece, pô. Porque a fé não é de todos. Abre a sua Bíblia no Apocalipse 4, versículo 8 aí. Estava falando hoje para o pastor Rosivaldo. E ontem eu vi a menina pregar isso, o pastor lá da igreja do Nazareno. Apocalipse 4, versículo 8. E os 4 animais, Apocalipse 4, versículo 8. E os 4 animais, cada um tinha de pé 6 asas, 6 asas, 6 asas, 6 asas, 6 asas, 6 asas, 6 asas. E ao redor por dentro não tendo descanso nem de dia de noite, dizendo: Santo, 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 Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, aquele que era e que há de vir, o Espírito Santo na terra. Apocalipse 4, 8, o Espírito Santo. Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus. Vir, o Espírito Santo. Volta para a palavra das 10 virgens. Volta lá. Pega a visão aí. Parábola das 10 virgens. Mateus 25. Mas as prudentes respondeu, dizendo: não seja caso que me falte para nós. Ide ante aos que vende e comprai para vós, antes que o noivo chegasse. E tendo ido, comprou e chegou o esposo. E eis que estava preparada para entrar com o esposo, que é o Espírito Santo. E as que estava preparada para entrar, eles, para a boda, fechou a porta. Pastores não entenderam. Fechou a porta. O Espírito Santo saindo do céu, Apocalipse 4, versículo 8. Ninguém vai mais ser salvo. Vai sair da terra. E os 4 animais, Apocalipse 4, versículo 8. E os 4 animais, cada um tinha de pé 6 asas. E ao redor por dentro cheio de óleo. Não tem descanso nem dia nem noite, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, que era que há de vir, que entrou em Jesus. Apocalipse, Lucas 4. Aqui, ó. Parábola das 10 virgens. A porta se fechar, o Espírito Santo entrando no corpo, a porta se fecha. Depois, chegando também outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Quem
Quem é a porta? O Espírito Santo. Imagine ele se encarnando no corpo, não entra mais em ninguém. Não é, pastor? Não é, bispo? Apocalipse 4, versículo 8. A revelação de Jesus Cristo. E chegaram a outras dizendo às virgens: Senhor, Senhor, abre-nos as portas. E ele respondeu e disse: em verdade vos digo, não conheço você. Vigiai. É isso aqui que eu queria chegar. Vigiai, pois, porque não sabeis a hora que vem que o Filho do Homem há de vir. Que o Espírito Santo há de vir para a terra. Vigiais, porque não sabeis o dia nem a hora que o Filho há de vir. Volta lá em Lucas, no Apocalipse 4, 8. Aqui, vi. E os 4 animais tinham de pé, 6 atos, e ao redor, por dentro cheio de olhos, não tem descanso nem dia, não, dizendo: Santo, 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 é o Senhor Deus o Todo-Poderoso, que ele que há de vir. O Espírito Santo vai vir. Que o Espírito Santo é esse? Aqui em Efésios, que eu estava falando para o pastor, Efésios 5, versículo 30. Efésios não, me perdoe, é Efésios 4, versículo 30, eu errei com o pastor. Não entristeçais o Espírito Santo de Deus, que está selado em vós no dia da redenção. É Efésios, eu errei com o pastor Rosivaldo. Não entristeçais, eu falei Efésios 5, mas é Efésios 4, versículo 30. Não entristeçais o Espírito Santo de Deus, que é em vós. Agora vamos para Lucas, que eu falei para o pastor Rosivaldo, que entrou no corpo de Jesus. Lucas 3. Pega a visão aí, Lucas 3. Aqui, ó. Em Jesus, versículo... Jesus é batizado, ó. E aconteceu, versículo 21. Lucas 3, versículo 21. E aconteceu que com todo o povo batizava, sendo batizado também Jesus, orando, Jesus orou. E eis que o céu abriu. E o Espírito Santo desceu sobre ele em forma de corpo de uma pomba. E ouviu uma grande voz dizendo: Tu és o Filho amado, em ti se compraze. O Espírito Santo desceu sobre Jesus. Aqui, e Jesus foi levado ao deserto. E Jesus, cheio do Espírito Santo, Lucas 4, voltou ao Jordão, foi guiado pelo Espírito Santo ao deserto para ser tentado, depois que ele recebeu o Espírito Santo. Lucas 4, versículo. Mas Jesus foi batizado com o Espírito Santo, que é o Pai dele. Está lá em Mateus 4, Mateus 3, Jesus, o Espírito de Deus, veio sobre Jesus. Está aqui, ó. Aqui, ó. E sendo Jesus batizado, logo saiu das águas, eis que abriu o céu e viu o Espírito de Deus, que é do Deus Pai, descendo sobre ele como corpo de... E disse essas vozes: Este é meu Filho amado, em quem me compraz a minha alma. Que eu falei para o pastor Rosivaldo, hoje eu vou falar aqui, Romano 8, versículo 9. Vós, porém, não está na carne. Romano 8, versículo. Mas no Espírito, se o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, vós, porém, não está na carne, mas no Espírito. Se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Vós, porém, não está na carne, mas no Espírito. Se é que o Espírito de Deus habita em vós. Só tem 2 Espíritos. Mas se alguém não tem o Espírito de Deus, de Cristo, esse tal não é Deus. Que Deus abençoe vocês. O influenciador digital só vai ser salvo quem tem o Espírito de Deus. Que Deus abençoe.